Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13. Preparem-se, juntem-se comigo em oração e foquem o Senhor para não se deixar distrair por nada deste mundo. Meu Pai, amado Senhor, eu quero lhe pedir neste momento que tudo aquilo que se opõe a essa palavra, tudo que se opõe a essa pessoa focar o Senhor, a distração seja, pois, repreendido em nome de Jesus Cristo nessa noite. E que a unção do seu Espírito Santo venha e nos leva a entender os seus desígnios, porque tu és o único que pode abrir o entendimento, como também fechar o entendimento. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13. Bom, o contexto desse versículo, para vocês entenderem o que nós estamos lendo, né? Nós estamos lendo as experiências de Paulo na sua viagem missionária, uma etapa nova, porque antes Paulo andava com Barnabé, houve uma separação entre dois homens de Deus, né? Na verdade, houve uma desavença, hein? Eu falei isso anteriormente. E Paulo decidiu, obviamente tudo direcionado pelo Espírito Santo, se juntar a um homem chamado Timóteo. Timóteo que se tornou um discípulo fiel, Timóteo que se tornou, obviamente, um homem submisso, que reconheceu sua autoridade, e um homem que, na verdade, se tornou um verdadeiro escudeiro de Paulo. E a Bíblia diz que ali Paulo e Timóteo chegaram numa cidade, numa região em Filipos, que era uma das regiões da Macedônia. A Macedônia era uma província, era um lugar onde se encontrava várias cidades, né? Então, quando eu estou falando de uma cidade chamada Filipe, talvez esse nome lhe é familiar. Existe uma carta muito conhecida, muito famosa na palavra de Deus, que é a carta aos Filipenses. Os filipenses são os habitantes de Filipe. E, inclusive, essa carta, ela foi gerada, depois de algum tempo, né, pelo próprio Paulo, depois daquilo que Paulo semeou ao entrar na região da Macedônia e assim já preparar seus discípulos, evangelizar, tudo debaixo de direção de Deus, né? Isso nós vimos a semana passada, que até mesmo o evangelismo deve ser direcionado pelo Espírito Santo. Ninguém dispara balas de qualquer maneira, à sorte. Ninguém usa seu arco e sua flecha à sorte, não. O homem que é direcionado pelo Espírito Santo é um homem que até mesmo na evangelização recebe uma direção. E no livro de Atos, capítulo 16, versículo 13, diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira,
e que servia a Deus nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Bom, eu vou estar falando de duas coisas aqui interessantes, importantes para o ensino, mas também reveladores para também o nosso entendimento acerca daquilo que Deus requer de vocês todos, dentro da sua posição que vocês devem ocupar dentro da igreja do Senhor. Bom, Paulo e Timóteo, né? Primeiro, a Bíblia diz que eles se recolhiam para estudar a palavra de Deus, para orar à beira do rio os sábados. Os sábados. Pois vocês precisam saber, meus amados, que a igreja primitiva, a igreja do início, dos começos, eles não aboliram o Shabat, eles não aboliram, não anularam o fato de respeitar o sábado, em separar o dia de sábado, como já foi falado inclusive na lei, mas que um princípio, que um comando de estátua perpétua. Perpétuo. Aí vocês podem me falar, mas pastor Cris, peraí, eu nunca fui ensinado acerca disso. O senhor é adventista, por acaso, do sétimo dia? Não, senhores. Eu não sou adventista do sétimo dia. Eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Eu sou uma pessoa que apenas lê a Bíblia e entende, obviamente pela revelação, aquilo que Deus quer manter e aquilo que, não por religiosidade, mas assim como referência e comando aquilo que a Bíblia e a igreja primitiva ensinou em aplicar até o dia de hoje. Nós não precisamos reinventar absolutamente nada da Bíblia, meus queridos. Nada, nada. A nossa referência deve ser a palavra de Deus. Sim, meus amados, os apóstolos, e inclusive isso é prova até agora, nesse trecho, eles se recolhiam para orar os sábados. E assim, tanto Paulo como Timóteo, na beira do rio, ou seja, era um lugar de silêncio para justamente ter a liberdade de poder ler a Bíblia, de poder conversar, salmodiar. É isso que nós devemos fazer os sábados, no dia do Senhor. Roma. Roma decidiu, Roma já sempre foi mestre em impor e colocar e deturpar aquilo que a igreja de Pedro, que eles dizem que deveria ser. A igreja de Pedro estabeleceu. Tanto Pedro, se querem Pedro, como realmente o apóstolo, então obedecem a Pedro. Mas não estão obedecendo a Pedro. Porque Pedro, sim, ele não era um político que se moldava e que se deixava influenciar pelos costumes de Roma. O reino de Deus, ele deve influenciar a cultura de qualquer cultura. Não sei se vocês estão me entendendo. Ou seja, nós todos devemos ter como referência e apoio a palavra de Deus e a referência daquilo que a Bíblia nos fala. Então, isso é um fato, mas não é isso aquilo que eu queria enfatizar nessa noite. E disse a palavra de Deus que havia uma mulher que servia a Deus. Dentro desse grupo que a Bíblia diz que havia um grupo de mulher que estava sentados ao redor de Paulo, né, para ouvir as palavras, né, até mesmo na época, realmente a gente vê quanto as mulheres
eram fervorosas. Eu não vou dizer que talvez mais sensível, talvez sim. Talvez sim. Porque o próprio Jesus, né, tinha um grupo muito grande de mulheres que o seguia. Inclusive, em Jerusalém, quem chorava por Jesus Cristo eram as mulheres de Jerusalém. E aonde estavam os choros dos homens? Aonde estava o choro dos homens por Jesus Cristo, pelo Rei dos Reis? Eu me atrevo a dizer sim, meus amados, que infelizmente, infelizmente ou infelizmente, mas as mulheres realmente, principalmente nessa nação brasileira, elas são muito mais entregues. Isso nós temos falado, inclusive, com o pastor Lucas, acerca das nossas viagens, como as mulheres são mais sensíveis, mais entregues a Jesus, quando elas decidem, claro, se entregar. E é um fato, meus queridos, isso é um fato. Mas essas mulheres, assim como nos tempos de Paulo, foram chamados e permitidos por parte de Deus de assistir uma pregação de Paulo, né? E a Bíblia diz que Deus decidiu abrir o coração de Lídia, de uma mulher que se encontrava nesse grupo, né? De abrir-lhe o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Interessante, né, gente? Ou seja, Deus, ele realizou um milagre. E esse milagre é que ele tocou o coração dela para que essa, com as suas limitações intelectuais, entendesse a profundidade da revelação do apóstolo Paulo. Isso é um milagre, meus queridos. É um grande milagre quando Deus decide te fazer entender aquilo que não é entendível pela inteligência natural. Aquilo que não é entendível pelos estudos teológicos, pelos anos de estudos teológicos e de bacharel em teologia. É algo que provém de Deus e não dos homens. Porque quem abre o coração e a mente para dar o entendimento sobre aquilo que Deus quer lhe mostrar e lhe revelar é o Senhor. É o Senhor. Você sabia que Deus é quem abre o entendimento? E Ele é quem fecha o entendimento. Quantas vezes eu ensinei para vocês, que para muitos que estavam ouvindo a palavra de Jesus Cristo, pois mesmo eles estando presentes, mesmo eles estavam ouvindo, pois não entendia nada. Não entendia nada. Quantos fariseus foram mandados de Caifás para observar Jesus? Para observar Jesus, e esses fariseus ouviam absolutamente tudo aquilo que Jesus falava. E eu lhes pergunto, entendi alguma coisa? Não. E olha, lhes garanto que esses conheciam a lei de cor. Eram pessoas preparadas nas Escrituras, mas mesmo vendo, não via. E mesmo ouvindo, não entendia absolutamente nada. Porque é Deus que abre o coração para fazer entender o homem aquilo que Deus quer que ela entenda, o que ele entende. É milagre isso. A revelação cabe a Deus. Cabe a Deus. E nem a você. Sabia disso?
Porque há muitas pessoas que querem a revelação, mas Deus se recusa a dar a revelação. Porque não é apenas um assunto de querer. Eu quero entender, eu quero ter a revelação. É um assunto de essência. E Lídia, essa mulher que dentre todas as mulheres que estavam sentadas na beira do rio, se destacou. Ela se destacou. Tomara que você se destaquem agora de muitas pessoas que talvez estão me olhando neste momento. E como vocês irão se destacar? De que forma? Vamos aprender. Vamos entender o que Lídia tinha diferente desse grupo de mulheres. Para que Deus diz a essa, eu vou lhe fazer entender a profundidade de Paulo. Mas para as outras, vai entrar, talvez, né? E vai sair do outro lado. Ou seja, não vai produzir mudança. Não vai produzir atitude e não vai aquecer o coração, porque a essa escolhida, a esse chamado, eu vou fazer com que a sua inteligência recebe a minha graça para que assim essa entenda o que está escondido atrás das pérolas que um apóstolo tem para falar por intermédio do Espírito Santo. Então, à beira do rio havia várias mulheres que estavam prestando atenção a Paulo. Mas quem diz que essas mulheres estavam entendendo a revelação? Quem diz? E no meio das mulheres havia, sim, amados, Lídia. Lembra desse nome? Lídia, uma mulher que a Bíblia diz que ela vendia púrpura. Ela vendia púrpura. O que era púrpura? A púrpura era um tecido. Era um tecido muito nobre, que inclusive as vestimentas dos reis, dos imperadores, né, dos magistrados, né, dos homens muito ricos, né, levavam esse tipo de tecido muito elaborado e muito nobre. Ou seja, nós podemos realmente pensar e entender, né, pela posição, né, que Lídia, pela função, que Lídia fazia, que era realmente uma mulher que tinha condição financeira. Porque vendia artigos caros e de muito valor. Isso era a função profissional de Lídia, né? E essa mulher, ao ouvir Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para que entendesse a revelação. Pois nem toda a plateia deve entender quando as revelações são entregadas. Por essa razão, meus amados, vocês devem entender que o entendimento à Bíblia não depende da sua capacitação intelectual, nem da sua formação cultural. O entendimento, ele provém de Deus e é parte da sua graça dada ao homem que quer servir a Deus com honestidade. Porque o dom vindo de Deus, do entendimento, é relacionado à essência de um coração. Então, vocês que se dizem simples, vocês que se dizem humilde, mas eu sou limitado, eu tenho dificuldade, eu não sou capacitado e tal. Queridos, o entendimento, ele provém de Deus. Ele provém de Deus. Mas, se você é uma Lídia,
E Deus sondando o seu coração, observar que dentro dele há uma motivação nobre de você estar sentado na beira do rio, então, meus amados, você vai entender. E vocês serão aptos, sim, a entender aquilo que Deus quer lhe mostrar. Inclusive, a você entender aonde você deve estar. Nós encontramos em outra parte da Bíblia, uma passagem, inclusive, que relata essa mesma experiência, mas dessa vez foi com os discípulos de Jesus. Olha só, em Lucas 24, 44, diz a palavra do Senhor: E disse Jesus aos seus discípulos: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, depois de explicar algo realmente que era profundo, difícil talvez entender, Jesus decidiu que ali, todos que estavam ouvindo, mesmo um pescador, mesmo uma pessoa que não sabia se expressar com eloquência, o próprio Pedro, e o que dizer dos filhos de Zebedeu? Pois o próprio Jesus lhes deu a capacidade de entender. Que milagre bonito, meus queridos. Então, para receber o entendimento das coisas e as revelações, aonde as pérolas do Senhor se escondem, pois anota e lembra sempre, é uma questão de essência, de coração. Que bonito isso. Versículo 15, olha o que fala no versículo 15. Essa Lídia, disse a palavra que depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. Quem estava escrevendo o livro de Atos, meus queridos, era o Lucas. Lucas, que não era apóstolo. Lucas não era apóstolo. Era um discípulo de Cristo, mas era um médico. Ele é um homem que se tornou testemunho daquilo que era necessário registrar até na época. E Lucas relata, do seu relatório da missão de Paulo, e diz assim que ela foi batizada junto com toda a sua casa e depois nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Bom, o que aconteceu com essa Lídia? Depois de ter recebido o entendimento, o milagre dela entender aquilo que Paulo estava falando por intermédio do Espírito Santo. Pois após Deus ter lhe dado entendimento sobre a palavra, Lídia se batizou junto com toda a sua casa. Que tremendo! E Lídia fez questão de honrar a sua nova cobertura espiritual, porque a partir daquele momento, Lídia decidiu se tornar discípulo de Paulo. Lídia reconheceu Paulo como seu pastor, sua autoridade espiritual. E o que Lídia fez é: Paulo, por favor, vem na minha casa, entra na minha casa e fica ali, entra na minha intimidade. Eu quero revelar
a minha intimidade. Porque eu te reconheço, Paulo. Eu te reconheço como sendo um homem de Deus. Porque não foi homem que me revelou acerca de ti, mas sim o Senhor que me deu o entendimento e a revelação da sua palavra. E veja o que ela diz. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Ou seja, nós temos também uma outra tradução que diz assim: venha ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Vamos entender algo importante nessa noite. Lídia, ela disse para Paulo: Paulo, você pode me julgar. Você pode me julgar, porque ela disse: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, ou seja, se você me julga sendo fiel, porque você tem o discernimento certo, então, por favor, entra na minha casa. Quem poderia avaliar se Lídia fosse mulher crente ou não? Quem teria condição de avaliar verdadeiramente a condição espiritual de Lídia? Quer saber a minha resposta? Apenas um homem de Deus. Só um homem de Deus é capaz de avaliar e julgar uma pessoa. Pode um homem de Deus julgar alguém? Já falei isso várias vezes, mas isso é importante que vocês entendessem claramente. Obviamente que sim, o homem de Deus pode julgar. Por quê? Porque sempre julgará pelo Espírito Santo e não segundo as aparências. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O homem espiritual, Paulo, o homem maduro, ele pode julgar todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Agora, é um grande risco o homem carnal julgar, obviamente, alguém. Isso nós temos na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: portanto, é indesculpável o homem quando julga quem quer que seja, porque não que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Quando um homem pratica as mesmas coisas que condena, é que essa pessoa é realmente um homem carnal. Ou seja, um homem que não vive aquilo que predica, aquilo que ensina, concorda comigo? Mas Paulo é um homem espiritual e se deve viver aquilo que ensina e aquilo que prega. Para quem é espiritual, essas pessoas têm como julgar. E essas pessoas julgam e devem julgar, inclusive aqueles que estão debaixo da sua cobertura espiritual. E quem é assim como Lídia? Pois certamente reconhece, escuta isso, reconhece em primeiro lugar o seu Paulo. Se você é uma Lídia, que é uma referência nesta noite, você em primeiro lugar deve reconhecer o seu Paulo pela revelação daquilo que Deus lhe mostrou, pela sua graça e benevolência. E depois, o que nós aprendemos de uma linda lição de Lídia? Depois de reconhecer que Paulo é homem de Deus, as Lídias
elas confiam plenamente no discernimento de Paulo. Elas confiam no discernimento de Paulo. Confia no julgamento que Paulo possa exercer quando sobre os outros, como também sobre elas. Se você reconhece e entende quem sou em Cristo Jesus, você vai procurar de mim o discernimento. Pastor Cris, é de Deus isso? Você pode julgar essa situação? Porque você é homem de Deus. Tá, eu vou julgar sim. Mas eu não vou julgar pela carne ou pelas aparências. Eu não vou julgar uma pessoa pelo que ela possa aparentar ser na sua aparência física ou até mesmo no seu modo de ser. Porque uma pessoa pode fingir muitas coisas. Mas eu vou julgar pelo que Deus me revela acerca da circunstância, da situação ou até mesmo da própria pessoa. Porque o homem de Deus discerne todas as coisas. E Lídia, que coisa linda. Lídia, ela falou para Paulo, Paulo, você pode julgar. Você pode me julgar. E se você me julga ser uma mulher que agrada a Deus, vem para a minha casa, entra na minha casa, me ensina. Você tem coragem de perguntar aos que cuidam da sua vida o que eles acham que você é? Você procura isso de um líder com que você decide e no qual você decide se abrigar? E mesmo que esses Paulos dissessem algo que você não goste, porque não se enxerga assim, mesmo que Paulo o julgasse revelando seus defeitos, você ainda convidaria Paulo para ir até sua casa? Pois quando um discipulador, que é um discipulador? Que é uma pessoa que vai lhe ensinar. Quando um discipulador te julga pelo Espírito, certamente ele sempre estará certo. Mesmo que você não consiga enxergar o seu erro. Mas se o seu líder é um carnal, meus amados, pois ele irá o julgar sempre erradamente. Pois um conselho nesta noite, e eu lhes dou, se você é líder e ainda não é maduro, não julgue jamais. Não se arrisca a julgar a situação ou as pessoas. O que lhe aconselho você fazer é, se você está debaixo de outro líder que tem a maturidade, procura ele e consulta sua liderança, que tem maturidade para julgar, para que não haja confusão. Isso é muito sério. Não julgue as pessoas e não julgas as situações pelo seu sentimento. E se você é uma Lídia, sincera na sua busca no Senhor, então, ao escolher teu líder, confia plenamente no seu discernimento. Se você escolheu Paulo e você reconheceu que Paulo é Paulo pela revelação, porque Deus abriu seu coração, então para que tu irás duvidar do discernimento que Paulo te dizer? Porque uma Lídia que é Lídia, ela vai falar, Paulo, julga. Não tem problema. Eu não tenho problema de que você examine pelo discernimento vindo de Deus aquilo que eu sou. Mesmo que o Senhor possa enxergar meus defeitos,
meus erros e minhas limitações. Pois isso é a posição que todos que querem fazer parte do corpo de Cristo devem ter. Isso é a posição de uma Lídia. Isso é aquilo que Deus procura num coração de uma mulher, de um homem que querem se inserir e iniciar, por meio de um batismo, os primeiros passos de uma caminhada cristã, genuíno e verdadeiro. Porque se você duvida sobre o discernimento da autoridade aonde você se abriga, como eu vou lhe chamar? De insensato. Porque se você duvida do discernimento do seu líder, é que primeiro você é um insensato. Porque você não soube você não soube escolher o líder certo. E se você não soube escolher o líder certo, é porque você não teve a experiência que Lídia teve na beira do rio. Porque ainda Paulo não se revelou a você. Ou você não teve oportunidade de ainda encontrar Paulo na beira de um rio. Nesse caso, a insensatez de uma pessoa acontece porque ela errou no início em avaliar indevidamente o seu líder. Pois eu lhes digo nesta noite, felizes são as Lídias que se entregam aos seus Paulos pela revelação e desejam e aceitem serem julgados por eles. E eu repito, desejam serem julgados, examinados por eles. Porque isso é a essência de um discipulado que funciona. Julga-me. É uma Lídia que deseja que Paulo o examine. Uma Lídia que entende que o início de um discipulado que dá certo, examina-me, meu líder. Julga-me. E descobre se há algumas áreas da minha vida que possam desagradar a Deus. Ou que não me faz ser uma mulher de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você não tem essa motivação inicial, vocês estão perdendo seu tempo, meus queridos. E jamais serão discipuláveis. E jamais entenderão o real propósito da Igreja de Deus. Felizes são as Lídias que se entregam aos Paulos pela revelação e desejam e aceitam serem julgados por eles. Um homem que não tem a revelação da sua cobertura espiritual jamais fará essa pergunta para Paulo. Jamais. Se me haveis julgadas fiéis ao Senhor. Se me haveis julgada fiel ao Senhor. Meus queridos, isso é a pergunta que nós devemos nos fazer. Um membro do corpo de Cristo jamais permitirá ser avaliado e examinado por homens de Deus. Um membro do corpo de Cristo jamais permitirá ser avaliado e examinado por homens de Deus se essa pessoa realmente não for realmente honesta em querer se entregar e se inserir dentro do corpo, meus amados. Um homem que quer fingir e não é Lídia de verdade,
Talvez as outras mulheres eram assim, que estavam ao redor de Paulo. Mas essa Lídia era diferente. Mas essa Lídia, ela entendeu o que se inserir dentro do corpo. Mas talvez as outras pessoas que amam fingir e não entenderam o seu propósito dentro da igreja, sempre escapará do confronto ou fingirá ser aquilo que não é. Mas Lídia não tinha nada que esconder. Lídia queria que Paulo a julgasse, porque sabia que Paulo julgaria certamente, da forma certa. Isso é a igreja do começo. Isso é o verdadeiro modelo de uma igreja onde a nobreza reina e onde a verdade está. Porque Paulo perderia o seu tempo em ir na casa de alguém que não quer nada com nada. Porque ela diz, se julgar certo que eu sou uma mulher que agrada a Deus, então vem na minha casa. O que vocês acham que Paulo faria e decidiria ir num lugar e numa casa, em perder seu tempo, ir numa casa de uma pessoa que não quer nada com nada? Você acha que Paulo iria lá? Porque era vendedor de púrpura? Porque era uma mulher de condição? Você acha que é isso que moveria Paulo em gastar seu tempo e investir nessa mulher? Você sabe por que eu lhe faço essa pergunta? Porque há muitos pastores que são assim. E vão nas casas e bajuram muitos que têm condições. Porque são vendedores de púrpura. E não porque são pessoas que decidem se colocar na posição de discipular, em serem julgados por homens de Deus, em serem tratadas por homens de Deus. Essa Lídia entendeu que para atrair o homem de Deus para a sua casa, não seria porque ela teria condição financeira, mas sim porque ela se colocaria na posição de discípula, a aprender e a ser humilde para se submeter pela revelação de Deus. Pois um Paulo e um Timóteo não são motivados, não são movidos pela posição social das pessoas. E quem tiver condição financeira como Lídia, escuta isso, porque nós temos pessoas que têm condição financeira dentro do ministério da OC. Temos sim. Isso é um dom por parte de Deus, as finanças. Mas nós temos pessoas também muito pobres. Mas nós tratamos as pessoas igual. Igual. O rico não ocupará uma posição e um assento diferente. Mas o que faz um rico ser rico e um pobre ser rico é a sua condição de ser uma Lídia. É entender e se colocar na posição de uma discípula que decide que sua liderança a examina para que a liderança a autoavalia, para que essa aprenda ao ser julgado pela palavra de Deus quando o líder a conhece, pois uma Lídia ela vai crescer
e aprender, e aprender, e aprender. E eu lhe digo, vale a pena um discípulo gastar seu tempo, pegar um avião e ir na casa de uma pessoa que decide realmente se colocar como discípulo? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena gastar tempo, não com um rico que não quer nada com Deus. Mas se um rico quer com Deus muitas coisas, por que não investir? Mas quando um pobre não quer nada com Deus, eu não tiro meu tempo para ir na casa de pessoas que não querem se colocar na posição de discípulo. Mas também quando um pobre decide ser rico, vale a pena ir até sua casa. Vale a pena ensinar. Pois um homem que é de Deus, um homem que é de Deus irá na sua casa quando você demonstrará humildade como Lídia. Quando Paulo discerniu que Lídia entendeu pela revelação do Senhor, certamente entendeu também que a motivação dela a se batizar foi sincera e não falsa. Temos hoje, meus amados, um encontro na beira do rio. Temos hoje um encontro onde muitos estão nos assistindo. Aleluia! E tomara que o Senhor lhe abra o coração para vocês entenderem aquilo que vocês precisam entender. Tomara que sua fé seja tal qual Lídia, mulher que levou até sua casa todos a se batizar. Pois as Lídias, elas procuram aonde devem procurar. As Lídias, elas cavam aonde devem cavar. Porque as Lídias serão sempre dirigidas pelo Espírito Santo à beira dos rios. Elas não acampam em lugares onde não tem o mover do Espírito Santo. Elas não são movidas por pregações de palhaços de picadeiro, que apenas são pregações que não mudam a espiritualidade das pessoas, mas que fazem rir as pessoas, que fazem passar bem um tempo de 1h30, de um tempo de diversão. Uma Lídia, ela procura as beiras dos rios, aonde Paulo se encontra, aonde há revelação, aonde há instrução, aonde há unção que transforma verdadeiramente a vida espiritual das pessoas. Aonde as águas fluem e aonde sempre os Paulos são mandados por Deus para estarem. Vocês querem ser batizadas, Lídia? Vocês querem ser batizada, Lídia? Entendeu a revelação hoje, Lídia? Então, o que esperas para que Paulo descobre quem tu és, para que recebes a honra de Paulo entrar na sua casa? O que tu esperas? Quando um Paulo entra numa casa de alguém, também entra Jesus. Porque todo Paulo é portador da presença manifesta de Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa palavra. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor, no meio de muitas mulheres e homens aqui, há uma Lídia assentada.
à beira do rio, tocado por essa palavra e se identificando e descobrindo que nessas palavras, a palavra de poder, há uma unção que flui, libera poder para entender aquilo que o Senhor deseja para essa vida. Pois que Lídia nessa noite se decide por meio daquilo que o Senhor está falando. Porque esse ministério é um ministério instituído por Ti, Senhor. E se Lídia quer se abrigar nele, então as portas estão abertas. Obrigado, Senhor, por essa graça e por esse amor que o Senhor liberou para essa Lídia assentada à beira do rio. Amém.